você sabe, eu sempre incentivo aquela volta, ouvir a palavra, estabelecer aquilo que recebeu do Espírito, porque não basta receber, tem que estabelecer. Às vezes a gente recebe algo, mas não mantém aquilo na nossa vida. E o foco é esse. É estabelecer tudo que a gente recebe de Deus. Então eu saio praticando, ensinando, saio praticando, ensinando. Foi isso que Ele nos comissionou. Você recebeu, agora você leva adiante e orienta outros, dirige, impacta outras pessoas. Se cada um de nós fizer bem o nosso trabalho, aquilo que nos foi comissionado, aquilo que o Senhor colocou diante de nós para realizarmos bem, quer levar adiante, eu impacto a minha casa, eu impacto meus vizinhos, com a diferença, eu impacto no meu trabalho, com a diferença, porque como as pessoas estão sedentas por algo de verdade, então, que eu possa mostrar que tem verdade, que tem crentes de verdade, que estão vivendo a fé genuína no Senhor Jesus, e que o reverencia e o tem como o Rei e soberano da vida. Em nome de Jesus, volte a ouvir, porque eu acredito que quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, e tem a sua Bíblia, não fica só, se você não tem uma Bíblia física, tem uma Bíblia, em nome de Jesus, não fica só em aplicativos, não estou dizendo que seja errado, não é isso, a tecnologia vem, ajuda, é bom, mas você tem que ter a Bíblia. E parar ali para ler você, fazer suas anotações, né? À medida que você está, por exemplo, você vai ouvindo um culto assim, com a sua Bíblia do lado, você vai parando, você vai meditando naquilo, e o Senhor vai te dar mais revelações, porque Ele não dá para uma pessoa só. Todas as revelações, não dá não. O que Ele deu para mim, Ele pode dar para você muito mais, você pode ampliar isso e ver coisas que foram dadas para você. Porque isso é o corpo de Cristo, isso é a maravilha do corpo de Cristo. É assim que funciona. Um complementa o outro, e aí você leva adiante aquela mensagem ainda mais ampla, porque o Espírito Santo esclareceu, o Espírito Santo abriu a sua mente, te deu uma visão, uma revelação ainda mais ampla, mais profunda. E isso é maravilhoso. Então, assim, tenha sua Bíblia, suas agendas, seus cadernos, e invista na sua vida espiritual, porque é a parte mais importante da sua vida. Vamos agora então para o encerramento. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, ou Lesem, depende da tradução, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios.
despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês. Botaram o nome de Deus aqui. Terra onde não falta coisa alguma. Então, preste atenção nessa palavra primeira, que ela serve para, toda palavra serve para todos nós. Mas tem mensagem, naturalmente, que eu tenho no meu espírito, que essa mensagem tem pessoas específicas. Mas eu não sei quanto a você, mas eu, em cada pílula que é entregue aqui, cada palavra, eu aprendo demais com cada mensagem. Porque toda a palavra de Deus, ela é viva. E ela vem sempre trazendo para a gente uma direção, uma mensagem, um despertar. Então, a primeira coisa a se considerar aqui é que a cidade de Laís, ou Lezém, era habitada por um povo que, por causa da grande prosperidade, você viu aqui, ó, um povo despreocupado. Mas essa preocupação aqui não é aquela preocupação que Jesus combateu. Não é isso que nós estamos falando. Aqui fala de um povo que estava negligenciando. Aqui fala de um povo que acreditava que se bastava primeiro. Pode ver que eles não tinham, não tinha nenhum povo do lado deles, perto, porque parece que eles não tinham aliança com ninguém. Quer dizer, estou rico, estou bem, estou próspero, não quero saber de ninguém. Isso significa, não estou fazendo nada por ninguém. Muito importante isso. Só que aqui, quando a casa caiu, porque a confiança deles estava só na prosperidade deles. Não tenho falta de nada. Estou próspero. Então não preciso de ninguém. E porque aqui dentro está tudo seguro, eu não estou correndo nenhum risco. Lê do engano. Deus tem a misericórdia de nós. Eles estavam sendo vigiados pelo inimigo, analisados, tinha espias lá, observando tudo, e eles viram tudo isso aqui. Estavam seguros, dentro do mundinho deles. Não tinham aliança com nenhum povo. Quer dizer, não estavam fazendo nada por ninguém, porque ninguém estava do lado deles, ninguém pôde socorrer. E fala que eles viviam meio como sidônios. Os sidônios era a terra, a Jezabel era de Sidom. O pai dela, quando Acabe
se casou com ela, era rei em Sidom. Então, assim, a Bíblia já compara, olha como eles viviam, como os sidônios. Qual era o deus dos sidônios? Baal. Baal. Onde estava a confiança? Não sei, não fala se esse povo adorava Baal, não fala. Mas fala como os sidônios, vivia em segurança como os sidônios. Despreocupado, tranquilo, gozava de prosperidade, a sua terra não lhe deixava faltar nada. Então, viram também que o povo vivia, eles foram vendo tudo, que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Então, assim, não tinha quem socorresse. Porque tem gente que é fechada e ela, sim, ela não está fazendo nada por ninguém, ou seja, ela não está plantando nada na vida de ninguém. Não está plantando nada. Então, ela não tem, na hora de uma necessidade, quem possa ser por ela. A confiança estava só no que eles tinham naquele mundo. Por não terem falta de nada, eles viviam sem nenhuma atenção, sem vigilância. Não buscaram, não fala se esse povo aqui buscava Deus, parece que não. E não se preocupavam com nada, com a segurança deles e com a nossa segurança, Deus. Nós vamos ver então um povo isolado das pessoas, que nem sequer, por estar tão cegos no seu mundinho, nem sequer imaginavam que estavam sendo espionados e seriam atacados e destruídos totalmente. Que é o que eu vejo acontecer com pessoas. Elas se fiam, elas se garantem em coisas que não podem protegê-las na hora H. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não te protege, não te livra de uma doença incurável, de um ataque numa situação, um assalto que te mata, meu Deus, tantas coisas. Pode abre o leque. Eu não vou pensar no pior, não é pensar no pior. É colocar sua confiança em Deus. E não a confiança naquilo que eu tenho, naquilo que o dinheiro pode comprar, no meu mundinho. Eu tenho isso, tenho aquilo, estou seguro. Não, você não está. E aqui mostra claramente, confiaram apenas na sua prosperidade. O fato de terem tudo dava a eles uma falsa ideia de segurança, que é o que eu vejo acontecer com muita gente. Agora eu tenho isso, não preciso mais buscar Deus. É tão ridículo isso, que às vezes a gente fica com vergonha alheia, de tão ridículo que é. Porque o que pode proteger, defender uma pessoa, se não for Deus? Se o Senhor não guardar, é tudo em vão. Então, a gente vai observando aqui a loucura, o inimigo estava rondando. Vigiai, orai, olhai, vigiai, orai. Vigiai. Fiquem alertas, o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então, você vê aqui, estava rondando e eles foram o quê? Pegos, totalmente despreparados e de surpresa. E como eles nunca pensaram, porque foram vivendo naquele mundinho, nosso paraíso aqui. Não tem que me preocupar com nada. Mas eles estavam sendo observados e eles foram pegos de surpresa e arrasados. Você pode continuar lendo esse capítulo, mais outro, você vai ver os detalhes. Eles continuaram ali, observando, até que foram lá
mataram todo mundo, destruíram todo mundo, queimaram a cidade e reconstruíram a cidade. E eu já vou chegar nesses aí. Então, aqui, no caso, o inimigo, então vamos ficar com essa, a situação de Laís ou de Lezém, que é a mesma coisa, é o mesmo lugar. Como eles estavam vivendo a vida deles. E você viu aqui, o próprio inimigo, que aqui no caso era Dan, a tribo de Dan, os descendentes de Jacó com a serva Bila, a serva de Raquel, que ela deu para ele a serva. O Dan, os da tribo de Dan, que agora é um outro assunto que está aqui dentro. Estavam lá observando, e eles eram, para aquilo que eles não deviam, eles eram implacáveis. Porque isso aqui não foi Deus quem mandou fazer. Deus não teve nisso aqui. Mas eu também não posso pular e ver e mostrar para você como é que Laís estava vivendo, o povo de Laís. Um povo que estava só voltado para aquele mundinho, totalmente despreocupado. Você vê que a frase é despreocupado. Esse despreocupado é negligente mesmo, seguro naquilo que tinha. E ninguém parou para pensar que algo dessa natureza pudesse acontecer. E uma construção na areia pode até durar por um tempo? Pode. Até vir um problema mais forte. Então é nítido que esse povo não se preocupava com esse tipo de ataque. Não acreditava nisso. Vivia uma vida à parte de tudo. Né? E não se preocupando com aquilo que realmente era muito importante. A segurança deles, zero. É o que acontece com muita gente. Se preocupa com tudo. Se preocupa em ganhar dinheiro, se preocupa no trabalho, se preocupa com isso, se preocupa com um monte de coisas. Esse povo se preocupou com tudo. Menos em proteger as suas casas, o seu território, a sua família. Então a gente vê isso acontecer muito. O sujeito se preocupa, nossa, é a saúde dele, é isso. Não estou dizendo que seja errado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, tudo falha. Tudo falha. Absolutamente tudo. E se alguma coisa acontece e vem, se é surpreendido, você tem Deus, você sai daquilo. Aquilo não te mata. Aqui, ó, não teve ninguém para socorrer. Foram mortos. Todos, assim, foi uma chacina, foi uma coisa agressiva, violenta. Porque eles se preocuparam com tudo. E confiavam naquilo que eles tinham. Mas não se protegeram, não defenderam as suas fronteiras, não defenderam a sua área, não protegeram nada, não tinha nenhuma segurança. Não tinha uma torre de vigia, não tinha uma sentinela, não tinha proteção, não tinha nada. Por quê? Porque era um povo despreocupado, que confiava naquilo que tinha. Aí vamos para a tribo de Dan. Aqui no caso o inimigo era os da tribo de Dan, que os da tribo de Dan haviam sido abençoados com a terra deles, dada por Deus, mas eles não possuíram ela. A Bíblia vai dizer que eles tiveram dificuldade. Essa dificuldade aqui é uma forma de dizer, eles não creram, eles não botaram a força que eles tinham que colocar, porque Deus entregou. Então não cabe isso.
Deus vem entregar algo para mim, aí eu digo, então, eu tive dificuldade para conseguir isso, para me posicionar nisso. Então, eu tive dificuldade. Deus vai olhar e vai dizer assim, mas eu te entreguei, por que você não botou mais força nisso e creu? E foi. Então, eles haviam sido abençoados com a terra, mas eles não possuíram. Não tomaram posse do que era deles. E depois foram atacar e tomar o que não era para eles. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Como assim? Os amorreus tiveram força sobre Dan? Aqui, de Juízes. Eles não se posicionaram, porque Deus entregou. Você vai ver lá, não apenas aqui em Juízes, nesse próprio capítulo, Josué, enfim, desde sempre, entreguei a terra. Lá, volta lá para Abraão, entreguei já, essa terra vai ser dos seus descendentes. Não tem conversa isso aqui. Era deles, tanto que os que tomaram posse se instalaram na terra. A 7ª porção de terra, e 7 na Bíblia você sempre sabe, que sempre fala de perfeição, olha só, a 7ª porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. Olha o território. O território designado como herança abrangia estas cidades, Zorá, Estaol, Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gate-Rimon, Mejarcom e Racom, e o território em frente de Jope. É pouca coisa? Hã? Não é. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade de tomar posse de sua terra, por isso atacaram, atacaram a cidade de Lezém. Eles a tomaram, massacraram o seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome para Dan em homenagem ao seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades, com os povoados ao redor. Incluía todas as cidades com os povos ao redor. Era muita coisa. Então, essa dificuldade aqui que fala, porque Deus tinha entregado, está aqui, era deles. Olha, tudo aqui, está aqui os detalhes, isso aqui era tudo deles. Tudo deles. Foi a falta de fé e coragem na palavra do Senhor, porque Ele já havia entregado a terra. Então, você observa aqui o absurdo, eles não tomaram posse do que era deles, era a bênção de Deus para eles, a herança deles, e eles ainda, eu não coloquei tudo aqui, porque senão eu teria que ler muito, eles ainda foram em busca da bênção de um levita mercenário. Que eu já falei desse sujeito aqui. Então, aqui, ó, então lhe disseram os danitas para o levita aqui mercenário: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. Se vai dar tudo certo, isso aqui lá. E o levita: não, que vai dar tudo certo para vocês. Deus não estava nisso. Mas eles conseguiram a cidade. Não é esse o caso. Aqui. Não tinha ninguém que protegesse Laís. Laís também estava vivendo uma vida totalmente, assim, descompromissada. A segurança dela está na prosperidade dela. Cadê a prosperidade? Não serviu de nada. Nada. Aqui, tanto faz.
Aí, aqui ó, ao invés deles possuírem a bênção de Deus, eles foram atrás de pegar uma bênção de um sujeito totalmente desconcertado. Ao invés deles pegarem o território que era deles, que era imenso, eles foram atrás, não só de uma bênção, que aquele sujeito não podia abençoar porque não tinha Deus na vida dele, como de uma terra que não era para eles, que não era deles aquilo ali. E aí você vê aqui, né? Eles foram em busca do que não era para eles, uma bênção de alguém totalmente caído, tudo errado. Então está muito claro essa palavra. O perigo de você colocar a sua confiança em coisas que não vão poder te proteger. E Deus nunca manda uma palavra se não houver uma necessidade em relação àquele assunto. E a boa notícia é que toda mensagem que o Senhor manda para a gente, é Ele dizendo assim, te amo, estou preocupado com você, estou cuidando de você, só que se você continuar do jeito que você está, você vai ser levado. Você pode ser destruído. Você pode perecer. Porque você não está dando a devida atenção para o que realmente importa. Você colocou a sua confiança em algo que não vai poder te proteger, e sem dúvida nenhuma, isso aqui é o que acontece com muita gente, deve estar acontecendo com gente aí. Foi o que aconteceu com Laís. Tem dinheiro, tenho isso, tenho dinheiro na conta, estou com isso, estou com isso. Não preciso me preocupar. E o sentido disso é o quê? Não tenho segurança de Deus. Por quê? Não, eu estou buscando a Deus. Você está buscando o quê? Prioridade. Não me fale que você busca Deus se Deus não for a sua prioridade. Porque a fé sem obras é morta. Não, bispo, Deus sabe do meu coração. Não me fale essas coisas que são ridículas, antigas e que já não dá mais para perder tempo com isso. Isso cansa, isso enche. A fé sem obras é morta, ponto. Eu tinha que trabalhar. Trabalha menos e busca Deus. Ganha menos dinheiro, porque é melhor você entrar, diz a Bíblia, aleijado, cego no céu do que perfeito no inferno. Não é palavra minha, é palavra de Jesus. Então assim, nós vivemos a última hora. Se Deus não guardar, se Deus não livrar, é tudo em vão. Você pode ter assim, o melhor lugar do mundo, ter isso, ter aquilo. Na hora do vamos ver, isso não pode te proteger. Nada pode nos proteger. Carrão, casão, dinheirão. Sabe, eu me basto. Não estou fazendo nada por ninguém, pelo reino. Ou fico tentando cumprir com uma obrigaçãozinha ali para, né, pelo menos fico bem com a minha consciência e dou uma de que estou fazendo alguma coisa. Não é isso. É uma sinceridade, é uma verdade, é algo que está aqui, ninguém precisa falar nada para mim. Porque o Espírito me guia, o Espírito te guia. E ele mostra, ó, isso não está correto. Esse povo aqui, Laís, estava altamente próspera. E isso foi sinônimo de segurança, de proteção, de relacionamento com Deus? Não. Porque eles só tinham isso, colocaram a confiança deles naquilo que não ia poder defendê-los. Na hora do vamos ver.
Então, esse é o primeiro ponto aqui. E Dan precisava ter vindo aqui e feito o que fez? Não. Dan tinha que pegar a bênção de levita caído? Não. Ele já tinha a bênção de Deus. Dan tinha esse território enorme para se contentar apenas com Laís. Um território enorme para correr e pegar um negócio que é assim, tá tão abaixo do que Deus tinha para eles, que é o que eu vejo gente fazer. Ao invés de botar fé naquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor colocou, não. Fica com essa ladainha. Ai, tá difícil, eu estou com dificuldade, eu acho. O Senhor entregou. Aí o que Deus tem para nós, é muito maior e diferente daquilo que a gente sai procurando. Porque saíram à procura. Sendo que eles tinham o território deles. O sujeito tem o que é dele, o que Deus deu para ele. Vai, desaposta o inimigo. E pega o que é seu. Aí abre mão do que é dele, que é infinitamente maior, para ir lá, atrás de uma coisinha pequenininha, que nem era para eles. Assim, tudo contrário do que Deus tinha determinado. E assim muita gente a gente vê vivendo. Pessoas como a cidade de Laís, pessoas como os danitas, que já receberam de Deus a visão certa, a direção certa, a bênção de Deus. Eles não precisavam ir lá ouvir do levita caído. Ai, será que vai dar tudo certo? Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos ter êxito na nossa viagem? Porque está lá, tem tradução que fala, êxito da nossa viagem, no que nós vamos fazer. Vai, porque Deus está com vocês. O sujeito nem sabia o que estava falando. Aí eles venceram Laís, ali tanto fazia, eles foram mais fortes, os caras estavam todos despreparados. Não tinha ninguém para proteger. Não é isso não leve isso em questão, porque para eles foi derrota ter conquistado Laís, isso que é verdade. Tendo um território enorme desse, e se contentando com a cidadezinha de Laís, por melhor que ela fosse, mais próspera, mais isso e aquilo, isso é uma humilhação. Está entendendo? É uma humilhação. É uma perda gigante. Então, assim, para mim isso foi castigo, não foi bênção. Que a gente sabe que o pior castigo é Deus nos entregar as nossas vontades. E isso é bíblico. E, às vezes, eu também já falei aqui, que, às vezes, algumas promoções na vida de algumas pessoas é castigo. É um castigo para elas. É um teste para elas. E elas podem até achar que aquilo foi bênção, mas mais tarde elas vão descobrir que não foi. Não foi bênção para elas. Eles conseguiram Laís, mas não era Laís que Deus tinha para eles. Podia até dar Laís depois para eles, mas olha aqui o tamanho do território que Deus tinha para eles. Então, assim é a vida de alguns. Ele não se firma na bênção que Deus tem para ele, naquilo que ele vai conquistar através da mão de Deus, da bênção de Deus que já foi liberada para ele. E aí ele não põe a força que ele deveria colocar naquilo que vem de Deus,
que provém de Deus, que é obra de Deus, que é bênção de Deus, que é a herança do Senhor. E vai em busca de uma bênção de alguém que não está nem... Era um levita, inclusive, desempregado. O sujeito não tinha nem fruto para ele. Vai atrás de coisas que Deus... Infinita, pode ver tudo que as pessoas, quando elas abrem mão de esperar por Deus, de lutar com as armas de Deus, de tomar posse do que Deus tem para elas, elas vão acabar indo e pegando com a força do braço, através da força do braço, algo insignificante perto do que Deus tinha para elas. E eu não sei quantas vezes eu já vi isso acontecer. Gente, ao invés de ir e botar a força que deve, a fé, a coragem, naquilo que vem de Deus, elas não colocam. Depois elas ficam lá, dando murrinho em ponta de faca, para conseguir alguma coisa, que Deus não está naquilo, é na força do braço, é assim uma coisa miúda, perto do que Deus tinha planejado para a pessoa. Está aqui, ó, ficar com Laís. Você viu tantas cidades? Eu não contei aqui quantas cidades, mas há um monte de cidade aqui. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 com Jope, fora os territórios ao redor. É ou não é vergonhoso isso aqui? Abrir mão de algo infinitamente superior, porque eu não creio, porque eu não estou botando a força devida, porque eu não quero dar a Deus o que é devido, porque eu não quero pagar o preço que eu tenho que pagar. E aí eu aceito ficar com uma. E esse é o meu território. Que nem foi o território determinado dele, foi a sétima porção. Então, às vezes a gente vê gente jogando fora algo tão grande, o que Deus tem com ela é tão grande, o que Deus preparou para ela é tão grande, mas não, depender da fé não. Vou na força do braço, brigar por Laís. E aí, como eu não tomo posse da bênção de Deus, eu tenho que tomar posse do levita desempregado, caído, mercenário. Eu tenho que ir atrás da bênção de homem, sendo que eles não precisavam de bênção de homem, eles já tinham a bênção de Deus. Eles não precisavam de Laís, eles já tinham 18 cidades, mais os territórios ao redor. Os povoados ao redor, está escrito aqui. Era o que Deus tinha para eles. Então, pega essa mensagem aqui, a primeira. Cuidado onde você coloca a sua confiança. Só Deus pode nos guardar e defender. A nossa segurança é Deus. Vai fazer algo, marcar a vida de pessoas. Porque na hora da necessidade não tinha uma alma viva para socorrer esse povo aqui. Não tinha ninguém por eles. Eles se bastavam, né? Porque tem gente que vive assim. Ele faz questão de ser insuportável. Não preciso de ninguém, precisa sim. Você precisa de Deus e Deus usa pessoas. Acho até graça quando as pessoas ficam só batendo, né? Ai, não aguento gente, mas Deus usa gente. Você acha que Deus vai usar quem para te abençoar? O seu cachorro?
Por mais bonzinho que ele seja, está lá, talvez te esperando, a hora que você chegar, ele vai latir, ele vai te lamber. Parte disso é que ele também quer a comidinha dele, se você não deixou. Entendeu? Deus usa a gente. Então, assim, nós temos que parar com isso, não é coisa de crente. Crente não vive assim. Ímpio é que vive assim. Crente não. E nós temos que aprender. Tomar cuidado para nós não estarmos aí abrindo mão de coisa muito grande. Porque não possuo na minha vida. Não ajo a minha fé. E vivo aí, ó, na força do braço. Atrás de coisas que Deus não tem para mim, porque eu não pago o preço que eu tenho que pagar naquilo que Deus tem para mim. Não é uma coisa assim, chocante ver um negócio desse? Pois é, mas isso acontece mais do que você imagina. Isso acontece demais. Gente que não paga o preço que ela tem que pagar em Deus, mas fica aí, ó. Vigiando, espionando aquilo que não é para ele, querendo tomar o que não foi dado a ele. E ficando em desvantagem, não porque em algum momento a tribo de Dan foi colocada em desvantagem, mas porque eles se colocaram nessa condição. Entregar, Deus entregou, agora você não quer ir lá tomar posse, isso é um problema seu. Não, porque foi difícil, porque não sei o quê. Você não tem graça? Você não tem a força do Senhor? Vai na força do Senhor, Ele não te prometeu? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai te ajudar? Não cabe. Não cabe você abrir mão de coisas tão grandes, com a desculpinha, de que foi difícil, estava difícil. Não, 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 não. Porque seja todo homem, como está lá o escritor aos Hebreus, todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então, se Deus me entrega um negócio, entregou para Adão, todo esse território, e Dan vem com essa ladainha de que teve dificuldade, quem está mentindo, quem está errado aqui na história, é Deus ou Dan? É claro que é Dan. Porque os outros, teve gente que teve... O caso de Caleb era muito mais difícil. O território de Caleb tinha... Os piores gigantes estavam lá. Tinha territórios bem mais difíceis, o do Caleb nem se fala. E ele desapossou e possuiu. Por quê? Mas porque aquele homem tinha na ponta da língua, você lê lá, a promessa de Deus para a vida dele. E esses aqui não botaram a força onde eles tinham que ter colocado, onde Deus estava, o que Deus tinha para eles, que era muito grande, e depois foram botar numa coisinha mirradinha, que por melhor que fosse, perto do território que Deus tinha para eles, é assim, brincadeira, é uma vergonha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos manter a nossa vigilância, atenção e confiar em Deus. E vamos lutar e botar a nossa força naquilo que Deus nos deu. Pegar a bênção de Deus. Assim, crer por aquilo que Deus, mas crer por aquilo que Deus determinou para nós. Nada de ir atrás de coisas que Deus não está, não tem para você, e é tão pequeno que chega a ser uma vergonha. Amém, queridos? Amém, Jesus, amém, Senhor. Vamos aqui. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará.
pois eu sei que é por minha causa que esta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Queridos, essa palavra aqui, assim, ó, muitas vezes eu vi pessoas caindo nesse erro aqui, ó, dos marinheiros, da tripulação desse navio. De se colocarem, pessoas que se colocaram como melhores que Deus. Isso é uma arrogância. Às vezes até a pessoa não quer admitir que ela está se colocando como melhor que Deus, mas a verdade é que é. Porque a pessoa acaba se colocando entre a pessoa que Deus está lidando e o Senhor, entre o Senhor e alguém. E foi isso que eles fizeram. Aqui no caso, que eu não vou gastar muito tempo nisso, porque o meu foco mais é o versículo 13, até o próprio Jonas já tinha dito, pode me jogar, porque não vai esse mar, não vai acalmar. Ele sabia. Mas eles não quiseram fazer isso de momento, ali de pronto, para resolver aquilo. Não, e eu até entendo, eu até me colocando ali, você vai lendo as escrituras, você vê que, né, eles também temiam que, já que estavam vivendo aquilo ali, se eles então, vai que Deus ficasse ainda mais bravo deles jogarem o homem ao mar, e aí então... Mas, à medida que eles foram remando e se esforçando, aqui ó, os homens se esforçaram ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Quando eles resistiram à ideia de jogar o Jonas naquele mar violento, o mar ficou pior. E o que a gente vê aqui é que essa tempestade que eles viveram, e aqui nós encontramos marinheiros experientes, eles nunca tinham visto na vida. Porque essa tempestade aqui, ó, era a tempestade causada pela desobediência. E não tem tempestade mais agressiva e violenta do que a tempestade da desobediência. Porque tem vários tipos de tempestades, mas essa tempestade da desobediência, ela vem assim, ou você dá, ou você perece. Agora, fato é que todos, no final, acabaram sendo muito abençoados com essa situação desesperadora. Porque Deus é tão bom que Ele não desperdiça nada. O mar não se aquietou enquanto eles não jogaram Jonas ao mar e deixaram ele com Deus. Os homens do navio, nós vamos ver, eu falo que Deus não perde nada, que a obra de Deus é sempre completa, e é mesmo, porque se você continuar lendo, você vai ver que esses homens do navio, que parece que eles tinham outra fé, eles se voltaram para Deus, chegaram a oferecer sacrifícios e ofertas para Deus. E, por fim, a gente vai ver que tudo isso acabou se transformando numa grande bênção. Porque os homens se voltaram para Deus, o Jonas teve o encontro dele ali e viu a morte no ventre do grande peixe, e se voltou para Deus. E foi lá fazer o que Deus havia mandado, pregou para os ninivitas. E os ninivitas se converteram e se curvaram diante do Senhor. E foi uma grande obra. Tudo bem que no final a gente vê que Jonas não gostou muito daquilo, mas o resultado final de tudo foi uma obra muito grande. Porque, por fim, ninguém se perdeu e foi uma grande obra. Uma obra poderosa. Após aquela tempestade, que começou com uma tempestade terrível. Né? Começou Deus chamando ele não quis obedecer, aí veio a tempestade. Nunca visto antes, né? Algo parecido. A gente vê que o final foi sobrenatural,
E foi algo lindo, a obra que Deus fez, mas foi preciso jogar o Jonas no mar. Não teve jeito. Então, essa palavra é para alguém onde Deus está dizendo assim, ó, que serve para todos nós. Nunca se coloque entre Deus e alguém que Ele ama e quer trabalhar. Nunca. Você não vai estar beneficiando ninguém. Não pense que você vai estar beneficiando essa pessoa. Enquanto eles estavam segurando o Jonas no navio, nem eles, nem Jonas, nem ninguém estava sendo beneficiado, mas estava atrapalhando muito. Muito. Mas às vezes a gente quer ser melhor que Deus, somos emocionais e não queremos deixar o Senhor fazer o que Ele tem que fazer. E aí nos colocamos lá. Às vezes nos colocamos entre Deus e um filho, entre Deus e um cônjuge, entre Deus e alguém que, às vezes alguém da família, que Deus quer trabalhar. E Deus está falando, solta. Porque é tão interessante que essas mesmas pessoas perguntaram, eu li para você, o que a gente faz? E aí, o Jonas, que era conhecedor da palavra, sabia que só tinha uma saída, jogar ele no mar. E muitas vezes é isso que acontece. A pessoa está orando, pedindo, orando, pedindo, orando e pedindo. E o que eu faço, Senhor? E vem a palavra. Deixa eu lidar com isso. A pessoa não deixa. Ela não deixa. Ela quer fazer o trabalho de Deus, ela põe a mão onde ela não deve pôr. E aí ela começa a pegar problema para ela, porque o pessoal a tripulação daquele navio está em tempo de ver a morte. Está havendo a morte, na verdade. Estavam morrendo aos poucos, de desespero. E aí fica todo mundo sofrendo. A família sofre, as pessoas sofrem. Por quê? Porque tem alguém impedindo a ação de Deus. Às vezes Deus quer trabalhar com aquela pessoa, o outro vai lá, cobre ela, quando não devia, dá dinheiro, paga um negócio sendo que ela devia passar por aquela experiência, senão ela nunca vai aprender. Não vai aprender. Às vezes eu olho alguns pais, eu entendo, porque eu sou mãe e eu amo meus filhos, mas, assim, se você não deixa eles terem as experiências deles com Deus, você prejudica o caráter deles, a comunhão deles com Deus, a história deles de ser construída. Você pode até atrapalhar no destino deles. Porque você não quer deixar enfrentar. Queridos, tem um limite. Até quando os nossos pequenos, e eu sei porque eu fazia isso com os meus, pequenininhos, e eu tenho os meus netinhos em casa, tem que enfrentar. A minha visão de vida é essa, eu não quero filhos aleijados, imprestáveis. Eu não quero filhos e aí você tem que saber também, porque assim, não adianta, porque às vezes eu vejo isso também, não, bispo, porque eu mando, eu falo, eu corrijo, só que, ó o ponto, o sujeito é duro, que não sei o que faz e tal, você vai ver, não sei o que, só que daí, o que ele faz? O que ele faz na hora da situação? Ele socorre. Ele vai lá, ele dá o dinheiro, ele paga aquela conta, ele dá aquilo, ele dá aquele, sei lá o quê. Ele está ajudando essa pessoa? Não, ele não está ajudando. Ele não está ajudando.
Ele não está ajudando. Porque às vezes Deus está ali dizendo, deixa ele passar. Você não deixa ele passar por nada. Não, porque eu fiquei bravo, porque eu fiz isso e aquilo. Porque eu me impus, porque eu falei, porque eu corrigi, porque eu fiz isso e aquilo. Tem gente que é assim, ele até faz. Só no blá 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 aqui, ó. Na hora do vamos ver, ele vai lá e põe a mão onde ele não podia ter colocado. Então, olha, abre o leque. Mas tem alguém aí que está se colocando igual os marinheiros, entre Deus e querendo ser melhor que Deus. Deus está deixando bem claro. Joga no mar. Não, mas e o que vai acontecer? O que vai isso? Joga, meu filho. Não, mas eu não consigo fazer isso. Pois é, mas preste atenção. Jonas precisava daquela experiência. Ele não morreu. Se Deus está mandando jogar o Jonas para fora do navio, Ele está dizendo, fique em paz, eu não vou deixar ele morrer. Ele não vai perecer. Ele vai sair melhor dessa situação. Você pode ter certeza disso. O Jonas saiu melhor, ele só não saiu melhor ainda por conta das emoções dele. Mas o trabalho dele não frutificou. A cidade inteira, meu Deus, a pregação dele atingiu o rei. O povo se humilhou. A cidade levava 3 dias, ele fez o trabalho num dia e disse, tá bom. E ainda teve resultado. Então, sem dúvida nenhuma deve ter alguém aí que botou no propósito, que está pedindo, está clamando por algo, mas chega na hora H, não deixa a pessoa passar. Não deixa ela enfrentar o que ela tem que enfrentar. Ou você deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer, você vai enxugar gelo. E sabe o que vai começar a acontecer? Essa tempestade vai te pegar. Porque se para tratar com essa vida, Deus vai ter que então tirar alguma coisa de você, então Ele vai ter que tratar com você, tira de você, você não pode fazer mais nada e agora eu posso tratar com o outro. Eu já vi isso acontecer. E já, inclusive, peguei testemunho de gente assim. De falar, pois Deus teve que tratar comigo. Pois eu fiquei numa situação que eu não podia me mover para Deus poder tratar na minha casa o que Ele tinha que fazer. Então, nós não podemos ser emocionais. O justo viverá da fé. Ou eu confio que Deus... Vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Vem cá. Quanto mais o vosso Pai está no céu. Você acredita mesmo que você é melhor pai do que Deus é? Não posso acreditar nisso. Você sabe que Deus é muito melhor pai e mãe do que eu e você. Então, assim, se Ele quer tratar, seja com filhos, seja com cônjuge, seja com alguém da família, eu não sei, não é amor? Ele não corrige quem Ele ama? Não está escrito assim? Olha o silêncio da morte, Jesus amado. Olha aí. Não, eu estou pensando aqui, está pensando ou suas emoções já estão borbulhando? Pelo amor de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Deus está dizendo, joga esse Jonas de breça no mar. Deixa ele comigo, que eu sei o que vou fazer com ele. Vai dar tudo certo no final. Você vai ver, você vai sair bem, ele vai sair bem, todo mundo vai sair bem. Vai ser uma obra maravilhosa. Amém, queridos? Amém, Jesus. Ele é o Senhor. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens
prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó. Muito bem. O que o diabo faz muito? O diabo trabalha ativamente para oprimir as pessoas através da culpa, da condenação. E às vezes até consegue afastar pessoas da presença de Deus por conta desses sentimentos que não provêm de Deus. E que Deus não está nisso, mas a pessoa começa a remoer coisas, e aí ela não recebe o perdão, ela não crê, ela não se abre para a verdade, porque conhecereis a verdade te libertará. Então, assim, aqui tem duas situações aqui. Mostrarás fidelidade a Jacó. Jacó é o enganador. Então, aqui fala de alguém que cometeu muitos erros, muitos enganos, e que internamente ainda carrega esse peso. É atacado, você ainda é atacado, ou atacada por culpa, por condenação. E isso tem te prejudicado, e Deus não está feliz com isso, porque isso de alguma maneira acaba virando uma idolatria. Porque por conta disso, muitos se afastam de Deus, ao invés de se aproximarem de Deus, se afastam de Deus. Eu creio que o Senhor quer que alguém receba essa libertação, a libertação disso, através dessa mensagem, e se aproxime ainda mais do Senhor, porque é assim que tem que ser. Porque Ele nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E o Senhor mostrará a sua fidelidade. Está aqui a Jacó. Ele mostra a sua fidelidade. E o Senhor vai mostrar a fidelidade dele a alguém com mais uma situação. Para alguém que sempre viveu como Jacó. Deus vai mostrar a sua fidelidade, a fidelidade dele na vida de alguém que sempre viveu como um Jacó. Um enganador. Mas que se arrependeu, mudou, mas ainda é assombrado por esses fantasmas demoníacos. E o Senhor não quer mais isso, porque isso sim é por onde o diabo não tem te pegado, em outras áreas, mas está te pegando aí. Aí você fica remoendo coisas, culpa, se justificando. Deus não quer mais isso. Para de justificar, para de falar e para de remoer isso. E aí vem esses ataques que deprimem. E às vezes a gente encontra gente deprimida por conta disso. Mas peraí, receba o perdão do Senhor. Quando você recebe o perdão, você também se perdoa. E assim, dos meus pecados, acabei de ler. O Senhor não se lembra mais. E Ele vem, Ele mostra compaixão, Ele pisará nossas maldades, atirarás para todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente, da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. E às vezes o diabo, ele ama chegar para as pessoas e dominá-las através de Deus. Está bravo com você, Deus está
irado com você, não tem jeito isso aqui para você. Você errou demais. Aí ó, as pessoas estão pensando isso de você, não sei o quê. Ou seja, o que está por trás disso? Um egoísmo. Porque a pessoa autocentrada, quer dizer, sou eu, peraí, ou eu recebi o perdão e agora foi, e basta para mim que o Senhor já me perdoou e me lavou, ou que tipo de fé é essa? Que eu não creio no básico, se eu me arrependi, isso é um princípio elementar, se eu me arrependi, Ele me perdoou. Ele mostrará fidelidade a Jacó, Ele mostra fidelidade a Jacó. E na vida dessa pessoa, esse é o ponto que eu vou concluir, tem uma situação, aconteceu algo, que até hoje não foi resolvida no passado. Você fez, mas não fez como foi dito que foi feito. Você fez muitos erros, cometeu muitos erros, mas nesse você não tem essa culpa. Mas como você sempre foi Jacó, visto como enganador, é aquela história, joga mais uma ferida no leproso. Ele já está leproso mesmo. Taca mais uma ferida nele. Vamos jogar essa culpa sobre ele. Vamos enganar sobre... Vamos botar mais esse peso. Então, assim, pode levar o tempo que for. E você também se ressente disso. Porque dentro de você, parte dessa culpa tem a ver com isso. Porque o que você fez. Mas aí, por conta de você saber das coisas que você já fez, foi fácil contar uma história. Eu não posso entrar muito nesse detalhe porque eu não tenho, eu só vou me limitar ao que eu entendi aqui da palavra, mas é o que eu compreendo, que alguma coisa aconteceu, que a responsabilidade caiu sobre você, sendo que nisso você não devia, você devia outras coisas. As faturas eram outras, não essa. Mas alguém se aproveitou já da sua fama e contou a sua versão da história e, por fim, ficou a dela como a verdadeira. Mesmo você dizendo, não, isso eu não fiz. E aí, qual é o caminho? Colocar nas mãos de Deus. Deus mostrará fidelidade a Jacó, a quem sempre foi enganador. E Ele diz primeiro para você, eu já te perdoei. Os erros que você cometeu na sua vida, que você se arrependeu, eu já te perdoei. E eu vou te dar, além do amor de Deus ser tão grande por você através dessa palavra, que se eu parasse aqui, já é Deus dizendo, eu te amo, eu não quero que você viva assim. Porque isso mata a sua fé, isso impede o Senhor de fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida, que é muito. Ainda, essa situação que não foi resolvida. E que humanamente ela não tem como vir à tona. Porque a pessoa que falou mentiu, a pessoa que falou é mentirosa, e ela depende da imagem. E isso eu posso te garantir. Ela depende da imagem. Isso eu tenho certeza no meu espírito. E humanamente ela não vai confessar. Mas o Deus a quem você tem servido e que tem encontrado sinceridade no seu coração, está dizendo que a mesma boca que manchou a sua reputação em algo, vai ser a mesma que vai ter que voltar, porque Deus vai intimidá-la. A intimidação vinda por Deus não se compara com a intimidação que o diabo intimida as pessoas, mas ele é o pai da mentira. Mas Deus não. Se Deus der uma pressão e Deus disser lá dentro para alguém, você não pode mais largar isso aí. Até porque uma pessoa que não confessa os seus erros,
A Bíblia diz que quem oculta, quem esconde as suas transgressões, nunca prosperará. E isso passa para gerações. Não vai prosperar. Enquanto não confessar a verdade, ela não prospera. Não tem como. E ela ainda continua, aquilo está lá. Porque é uma mentira que pesou sobre alguém. Ah, não, mas ele já era mesmo. Qual é o problema até já? O problema é o seguinte, ele vai pagar pelos erros dele, ele terá a responsabilidade. Pagar nada também. Você tem consequências, sim, claro, mas quem pagou foi Jesus naquela cruz. Então, em Jesus você se arrepende e você é perdoado. E alguém se valer disso, não tem problema, pode jogar nele que todo mundo vai acreditar mesmo, porque ele era assim mesmo. Isso é grave. Isso aí não termina bem, se não houver um arrependimento e uma volta. Não termina. Então, está aqui, ó. Relembra o passado para mim. É o que o Senhor quer, que você vá a Ele, você receba o perdão da parte de cima, creia que Ele vai mostrar fidelidade a Jacó, e agora o Senhor vem e diz, ó, relembra o passado para mim. Para contar para o Senhor, ó, eu fiz isso, mas isso aqui eu não fiz não. Então, eu tomo posse do perdão, de tudo que eu fiz, já está no mar do esquecimento. O diabo nunca mais vai ter poder sobre mim, nessa área. Mas isso eu não fiz, o Senhor sabe disso. Vamos discutir sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Se você não fez, você não fez. Então existe essa situação, que não foi resolvida, do passado, que neste caso você é inocente, e Deus vai trazer de volta para inocentar você. Não vai ser um negócio agradável, mas eu quero que você, pelo Espírito Santo, tome posse disso hoje. Não se assuste. Não tema isso. É preciso algo acontecer para que as coisas sejam esclarecidas. Isso será mais uma grande prova do amor do Senhor por você e do chamado dEle para a sua vida. Porque Deus tem algo muito especial com você. Deus tem um chamado com você. E é algo grande que Ele tem com você. Mas hoje Ele quer que você deixe esse passado de vez. Ele já te perdoou. Ele mostra a fidelidade a Jacó, ao enganador, que se arrependeu dos seus enganos. E Ele julga a causa e mostra a inocência daquilo que ele não deve. Então, Deus vai fazer uma grande obra nisso, mas começa com você agora, tomando posse dessa vida zerada em Jesus Cristo e seguindo o seu caminho em paz. Amém? Obrigada a Deus. Ele é o Senhor. Aleluia. Depois Eliseu voltou a Gilgal, nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram, homem de Deus, a morte da panela, e não puderam mais tomá-lo. Então, Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Aqui fala, já estavam vivendo um tempo bem difícil. E alguém foi, assim, bem negligente nesse caso aqui, foi um discípulo de profeta, ainda gente nova, muito inexperiente, e colocou algo desconhecido no caldeirão.
E ali tudo levava a crer que tinha perdido tudo, né? Agora vai ter que jogar fora tudo. Mas não. E eu amo a palavra de Deus porque nada na Bíblia está por acaso. Aquele caldeirão estava envenenado e era comida. Aquilo ia suprir essa necessidade física, a necessidade do corpo, uma necessidade. Mas alguém foi negligente. Mas o que estava por trás dessa negligência? A inexperiência. E às vezes a inexperiência ela faz isso. Né? Ela leva você a negligenciar em situações por às vezes não saber, por ser inconsequente, não pensar. Mas aqui nós vemos que a fé foi usada, e aquilo que já estava condenado, acabado ali, pronto, foi mudado. E apesar daquela negligência causada por aquela inexperiência, terminou em bênção. Todos foram alimentados, supridos e abençoados. Aqui, essa inexperiência quase levou todos a serem prejudicados. Porque naquele momento, tudo pareceu perdido, e estava mesmo. Né? Humanamente estava. Mas olha que a fé mudou completamente tudo, poderosamente. E eu já vi situações assim acontecerem em várias áreas. Às vezes em negócios, que a pessoa quase perdeu aquilo por conta de uma falha, a falha de alguém. A inexperiência de alguém, a negligência de alguém. Uma atitude negligente, inexperiente. Né? Uma falha. Mas, da mesma forma que a gente lê nessa questão aqui do caldeirão aqui com Eliseu, a fé em ação, as coisas foram sobrenaturalmente resgatadas e mudadas. Então, esse problema aqui aconteceu por conta de uma falha, por conta de inexperiência de alguém ali. Essa palavra é para alguém, eu não sei se você já está vivendo, ou se você vai se encontrar em algo assim. E o que acontece quando alguém negligencia, falha? Normalmente você se desequilibra, você quer matar a pessoa primeiro, e aí você já dá aquilo como perdido mesmo, que aqui já tinha dado a moda da panela, acabou. Está tudo perdido aqui. E muitas vezes a gente vê as pessoas dando uma situação como perdida, elas já se entregam àquilo. Não, por conta disso, está envenenado. Alguém falhou, alguém inexperiente, negligenciou, jogou um veneno aqui dentro, botou um negócio lá, uma trepadeira, um negócio que parecia um legume, mas não era veneno. Né? Envenenou, não tem, acabou. Realmente, aqui estava perdido. Mas aí vem o homem de Deus e age a fé. E quando ele agiu a fé, ele disse, pode comer. E aquilo era o suprimento daquele povo. Eles precisavam daquilo. Eles iam ficar sem. Então é isso que às vezes a pessoa entra em pânico, porque ela está necessitada de algo, ela está precisando de algo. E aí algo acontece por uma falha de alguém, e ela entra em desespero. E aí ela já toma aquilo como definitivo. Mas o que o Senhor fala nessa palavra é que não pode acontecer isso. Já abandonar e dar aquilo como definitivo, como concluído, como acabou, não tem mais o que fazer. Alguém falhou, alguém negligenciou aqui, alguém
seja por aqui foi por inexperiência, às vezes até é isso mesmo, a negligência aconteceu por uma inexperiência. Mas foi uma falha de alguém. Alguém falhou e que, naquele momento, prejudicou todo mundo. Mas quando a fé foi usada, porque ali tinha um homem de Deus. Onde tem um homem de Deus, não há desespero. Você não vê desespero em Eliseu, você não vê pânico em Eliseu, você vê Eliseu muito tranquilamente, tranquilo, usando a fé de dar farinha. Usou a fé, lançou ali e disse, agora pode comer. Então você vê, onde tem um homem de Deus, Eliseu não saiu como muita gente sai já, ei, mas olha o que você fez, olha o horror, e agora? E agora? Acabou com a minha vida, pronto. Não. O Senhor está dizendo, já está mandando a palavra, e está dizendo aqui, há algo na sua vida que vem para suprir uma necessidade, que vem para te abençoar, que você está esperando muito, que é muito importante para você. Algo vai acontecer que vai trazer para você a ideia de que você perdeu. E o Senhor já está dizendo para você, não, você vai se levantar, não vai ficar perdendo a sua energia em procurar o culpado disso, vai agir a sua fé, e com a fé você vai viver uma grande experiência em Deus. E Deus está te preparando porque Ele não quer que você perca essa vitória. Ele já está dizendo isso, eu tenho isso com você. Mas o Senhor permite situações para poder nos testar. Não há dúvida que o próprio Eliseu, numa situação dessa, era testado. E ele estava passando uma mensagem, porque os discípulos de profetas estavam lá. E a mensagem que ele passou para os seus discípulos de profetas, os que estavam sendo preparados por ele, foi exatamente essa. Ele não saiu atrás do culpado, xingando, esperneando, sai da minha equipe, sai, você não presta, não dá jeito mesmo, olha aí e tal. Ele agiu a fé naquilo e aquilo foi mudado. Então são nesses momentos que a gente vê um grande líder. Alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que é tomado por uma fé viva. Ele não ficou ali, também não creio. Eu acredito sim que depois disso, não está registrado, mas eu creio que ele deve ter chamado a pessoa, dito, olha, meu filho, você tem que ser mais cuidadoso, olha só o que podia ter acontecido. Eu creio nisso, com certeza. A Bíblia não dá esse detalhe. Mas o que importa aqui é que era uma situação condenada e pela fé ela foi totalmente resgatada e ela foi mudada. E às vezes a gente se depara com situações que estão perdidas, condenadas, e o que Deus espera de nós é que sejamos capazes de nos levantar, agir a nossa fé, e aquilo é completamente transformado. O problema foi causado por uma inexperiência, foi uma falha, a pessoa não pensou, e ela prejudicou todo mundo ali. Mas a fé abençoou todo mundo ali também. Então, enquanto pela sua inexperiência, negligência, fez uma bobagem, o outro fez o que era certo e abençoou todo mundo ali, todo mundo saiu abençoado. Então, é esse o espírito que o Senhor espera encontrar em nós. E é isso que Ele está dizendo aqui. Haja a sua fé em algo que aos olhos humanos já você perdeu. Você não perdeu. Haja fé que Deus vai reverter para mostrar o poder dEle na sua vida. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Olha, essa é uma palavra linda também, todas elas, mas fazia tempo, o ano passado teve um culto, no encerramento de jejum também, o Senhor falou muito sobre isso. De grandes acontecimentos, em várias áreas, dentre eles, muitos casamentos. E de lá para cá, o povo quer casar. E o povo tem casado, meu Deus amado, o povo quer casar. E o povo tem casado. E essa unção está aí, ela está caminhando.
E essa palavra é para alguém assim, como você... Fazia tempo que Deus não me dava Cântico dos Cânticos. E olha, e Deus deu, e um desses aqui, quem tomou posse, que eu fiquei sabendo, foi a Glaucinete. Aí, está casadíssima, meu filho. Então, assim, ela disse que a palavra saiu daqui, ela tinha certeza, essa palavra é para mim. Foi um Cântico dos Cânticos dizendo que já tinha passado da hora, que aos olhos humanos não tinha como, não tinha o que fazer, não tinha isso, não tinha aquilo, não tem isso, não tem aquilo, mas teve. Mas teve tudo. Então, Glauta é casada com Carlos. Carlos, que ficou mais charmoso depois na boca de Glaucinete. Ninguém fala um Carlos como ela. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador, verdejante é o nosso leito. Os cedros são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Então essa palavra é rápida, é rasteira, muito boa. Quem quer casar. Aqui fala de casamento e casa. Então o entendimento dessa palavra para que eu tive do Espírito, é Deus abençoando nas duas situações. Tanto uma coisa, quanto a outra. Que hoje parecem distantes. É para alguém que parece, as duas coisas parecem distantes. Eu não sei porque não, se não tem o noivo ou a noiva, não sei. Ou se tem e parece que é um negócio difícil de acertar o casamento por questões financeiras ou o quê. Isso eu não posso dizer, isso eu não sei. Mas o que eu entendo e que eu, à medida que eu fui orando em relação a essa palavra que o Senhor me levou para ela em Cântico, Cântico dos Cânticos, é que são duas coisas distantes. Mas Deus fala nessa palavra que vai abençoar com as duas coisas de forma sobrenatural, inexplicável. Deus vai honrar com as duas bênçãos, com o casamento e com a casa própria, porque a casa é de cedro, vai ser casa boa. A casa é de cedro. Está na palavra. E eu creio totalmente nas mensagens que o Senhor dá, porque eu vejo isso acontecer. O tempo todo acontecer. Então, é muito edificante para mim viver esses acontecimentos, essas histórias, o sobrenatural chegando. Então, alguém vai casar, não sei de que maneira o que é que o Senhor vai fazer, mas Ele já está garantindo para alguém casamento e casa própria, as duas coisas estão garantidas. Então, pega a tua bênção, que é tua, meu amigo, meu querido. Né? Eu já ia falar, vai que é tua, Tafarel, mas ele já está fora. Faz tempo, hein, meu filho? Faz tempo. Faz tempo que essas coisas boas não acontecem, né? E todos os teus filhos... Você sabe quando eu li esse aqui, eu na hora me emocionei. Porque um dia Deus me deu também essa palavra, eu vi Ele dar essa palavra para muita gente. É uma palavra profética incrível. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz dos teus filhos, e na tradução NVI fala, a paz das tuas crianças será abundante. Pois derramarei água na terra sedenta. Deus vai derramar água em algo muito seco. Pode ser coração. Provavelmente. Torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole. Sobre seus filhos. E minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão
como relva nova, como salgueiro junto aos regatos, aos rios. Um dirá, pertence ao Senhor. Então, essa palavra é para alguém que tem se preocupado com os filhos. Tem estado preocupada com os filhos. E o Senhor com o futuro deles. Mas o Senhor está dizendo para você não se preocupar. Porque Deus não só os salvará, os honrará pela sua oração, pela sua luta, como eles serão do Senhor e cheios do Espírito Santo. Discípulos do Senhor, cheios do Espírito Santo. Não se preocupe. Apenas entregue nas mãos do Senhor e descanse nele. Isso é para alguém que vem chorando por filho aí. Porque Deus honrará as lágrimas que você tem, as lágrimas de fé, que você vem derramando no altar dele. Talvez você está com o seu coração muito apertado, tem uma mãe, tem um pai, tem um casal aí, preocupado pelas coisas que você está vendo, você é natural. Às vezes a gente olha para o filho e pensa, meu Deus, vai ser desse filho? Às vezes ele não quer nada com nada naquele momento, ele não se encontra, ele tem tanta coisa que você olha, que está desajustada, que fere o coração. E a gente sabe que não tem nada para doer mais o coração de um pai, de uma mãe, do que quando você vê que seu filho não está bem, que seu filho está no caminho errado, que ele está fazendo uma escolha que não é adequada, não é inteligente. Você sabe, você conhece a palavra, você sabe, plantou, vai colher, então você não quer. Mas o Senhor não quer que você se aflija e nem chore mais por isso. Ele quer que você pegue essa palavra e confie nela, tome posse dela aqui hoje. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Isso aqui fala de gente que vai atuar no reino. Que vai ter uma contribuição muito importante para o reino. E a paz de teus filhos será abundante. Então Deus tem um futuro de paz para os seus filhos. Começa a sorrir para o futuro, porque Deus tem todos eles na palma da mão. E Ele tem seus filhos na palma da mão dEle. E você pode ter certeza que o futuro deles está aqui. E a paz de teus filhos será abundante. Então, o futuro deles é de paz, e paz abundante, é bênção. Deus vai derramar água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Ele vai derramarei do meu Espírito sobre sua prole. Eles vão ser cheios do Espírito Santo. E a minha bênção sobre seus descendentes, eles vão ser muito abençoados. Já são por sua vida, por intermédio da sua vida. E eles vão brotar como relva nova, você vai ver brotar. Você vai ver os dons que vão sair, os talentos, a atuação deles, o quanto você ainda vai chorar de alegria em ver o que Deus vai fazer na vida deles e por intermédio deles. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto aos regatos. Olha aqui, você vai ver brotar como relva nova e salgueiro junto dos rios. Você vai ver frutificar. E eles vão ter prazer de bater no peito e dizer, eu pertenço ao Senhor. Talvez hoje falam para você muita bobagem. Mas você pode, a última palavra do Senhor, você já sabe disso. Deus está te dando essa promessa para confortar seu coração e dizer para você, levanta, para com isso, não quero você mais se preocupando com isso, entrega, confia, não que você não para de orar, não é isso, de abençoar, de estar orientando, não é isso, mas é aquela angústia, aquela preocupação, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, você acabou de receber a palavra. Então focaliza coisas grandes em Deus, porque seus filhos serão discípulos do Senhor e terão
paz abundante na vida. E vão brotar como relva nova. Aleluia. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sei o que uma palavra dessa significa para um coração de um pai e de uma mãe. E o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. O povo será abençoado, onde quer, falem comigo, onde quer que semeiem, terão colheitas fartas. De novo, onde quer, mais uma vez, onde quer que semeiem. Fala comigo, não importa onde. Isso, onde quer que semeiem, terão colheitas fartas. O seu gado, seus jumentos passarão livremente. Então aqui fala de uma morada, de um lar, de uma casa, da sua casa, de um lar cheio de paz, seguro, e fala, onde você plantar, não importa onde, Deus vai honrar, com grandes colheitas. Meu povo será abençoado, onde quer que plantar, terão colheitas fartas. Onde quer que semeiem, onde quer que plantem. Isso é tão forte para mim, porque quer dizer, não importa o lugar, não importa o quê. Se você dá um passo de fé em algo, Deus simplesmente honra seu passo de fé. Ele abençoa a obra das suas mãos. Ele honra a sua atitude de fé. E aqui fala de paz no lar. Então aqui fala de algumas mudanças bem importantes, muito importantes na verdade. Fala de paz, Deus se manifestando de uma maneira onde a paz toma conta da sua casa, do seu lar. Descanso de algo. Segurança. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar. Então está falando de paz num lar. Então provavelmente é um lar que não anda em harmonia. Mas o que tiver quebrando essa harmonia, isso vai cessar, porque Deus está garantindo uma mudança, trazendo paz nesse lar. Mas ele está falando mais aqui. Aqui fala da conquista da casa. Então, essa aqui é paz. Então, tudo que está quebrando essa harmonia, essa união, isso vai ser desfeito, porque o Senhor está entrando com essa vitória, porque eu creio que você está pedindo isso, Senhor, eu quero uma mudança nisso, eu não quero mais essa desunião, essas divisões, essas barreiras, eu não quero. Aqui é para alguém que sonha com o seu imóvel próprio, com a sua casa própria. E Deus vai te abrir uma porta. E a outra palavra que eu tenho aqui para fechar é muito interessante. Então pega essa palavra. Isso fala dessa conquista, a sua morada de paz. Deus vai te dar uma morada, que é sua, um lugar seu. E se você está com medo de empreender em alguma coisa, o Senhor está deixando isso bem claro para você. Você tem a bênção dEle para empreender, eu não sei no que você tem aí vontade, mas que talvez você alguma coisa está te impedindo, você está duvidando, está meio duvidosa a situação, e que você fica meio tímido em relação a isso e não está indo. Mas está aqui, ó, onde quer, o meu povo será abençoado, o Senhor tem te abençoado. Ele te promete isso, onde quer que você semeie, você vai ter colheitas fartas. Então, onde você plantar, onde você colocar a sua mão,
Deus vai te abençoar, que você vai ter um grande resultado. Então, a paz que você tanto quer, a quebra dessas barreiras, o imóvel que hoje é impossível para você, e os passos que você dá, onde quer que você semear, você vai ter colheitas fartas. Deus tem colheitas fartas para você. Vem um tempo de colheitas fartas, então vá plantar essa semente onde tem que plantar, porque Deus vai honrar você. Ele está falando de colheitas fartas. Você vai ser muito bem sucedido, mais do que você imaginou, porque se a Bíblia fala colheita farta, é farta mesmo, não é fartando não, é com fartura. Não é farta de farta, é fartura. É abundância na sua vida. Então Deus tem fartura para você, não é escassez. Deus tem coisas grandes, é uma obra completa. A paz que você tanto precisa, o imóvel que hoje é impossível para você, e Deus abençoando a obra das suas mãos com resultados muito grandes para a glória do Senhor. Amém, queridos? E eu fecho com essa palavra que também é sobre isso. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Alguém com medo, tem alguém aí com medo, eu não sei se é de dar o passo de fé num negócio, ou dar o passo de fé na construção, mas fato é que está relacionado a um negócio do seu imóvel. E seja o passo de fé para a construção, seja o passo de fé para a compra de algo, eu não sei, não posso precisar isso. Mas é algo relacionado a isso, e que o que o Senhor coloca no meu espírito é um medo. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. O medo da pessoa avançar com algo, a pessoa fazer uma proposta em algo, a pessoa dar início a um projeto de construção de algo que ela quer. Isso eu já vi muito. Mas construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Então, você vai construir, ou você vai, seja lá o que fosse, né, construir, se é negociar, eu não sei. Mas tem alguém aí que quer muito, mas é um medo, vai, mas vai, pelo amor de Jesus. Vai, agora você vai. Você vai, porque com essa palavra, se você não for aí, assim, então você vai saquear Laís depois e abre mão aqui de todo o território grande que Deus tem para você. Então Deus está dizendo que não só você vai ter êxito nisso, se for construção, se for nessa negociação, não sei, tanto você vai ter êxito nisso, como você vai habitar, você vai morar. Então pode ir. Se é construir, você vai construir, vai terminar e vai morar nela. Se é fechar um negócio, você vai entrar, vai pagar, vai morar e Deus vai te honrar. E vinha fala de muita alegria. Então você vai plantar vinho e vai comer desse fruto, vai beber desse vinho. Então fala de Deus suprindo e trazendo muita alegria para a sua vida em relação aos seus plantios. Você está plantando no Senhor, está aqui, ó. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Continue plantando a boa semente, porque você vai beber desse vinho, você vai comer desse fruto. A gente planta a nossa vinha, querido, para para comer do nosso fruto. Você é o primeiro a beber desse vinho. Está falando o seguinte, você tem plantado, Deus tem essa alegria para você. E assim, esquece tudo que estão falando, e a pandemia, é lockdown, não sei o quê, não perde tempo com essas coisas. Foca a Deus e vai dar seus passos de fé, porque cada passo de fé que a gente dá, Deus nos honra. E Ele está dizendo, dê seus passos de fé, porque eu vou honrar você. Você vai beber desse vinho, dessa vinha. Amém, queridos? Amém, Jesus? Maravilhoso, maravilhoso. Pegue o seu propósito, vamos nos colocar de pé e
Fale com o Senhor. Nós vivemos momentos especiais nessa manhã. E Deus nos honrou. Nós vamos sair desse 6º jejum de mãos cheias. Nós saímos daqui com as nossas mãos lotadas. Deus tem prometido sempre exagerar e Ele exagera. Às vezes eu vivo experiências com Deus que são incríveis. Eu vejo Deus exagerando com pessoas. Eu recebo muitos testemunhos. E eu vejo Deus assim, surpreendendo de tal maneira, exagerando, sabe? Eu já preguei nesse altar de palavras que o Senhor entregou, falando, eu vou fazer tudo de uma vez. E eu vou vendo Deus, às vezes, respondendo às pessoas e trazendo tudo de uma vez para a vida delas, tudo de uma vez só para a vida delas. Assim, elas vivendo viradas incríveis na vida delas. Assim, o sobrenatural é Deus derramando o amor dEle. Por isso você tem que crer na palavra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deixa eu dizer uma coisa para você, que você já sabe, mas eu vou dizer de novo. Você não perde uma semeadura que você faz no reino de Deus. Tudo que você planta no reino, Deus traz com fartura para você. Todos os passos de fé que você dá em Deus, você é surpreendido pela ação poderosa do Senhor. Eu nunca vou falar igual Davi. Eu fui jovem, agora estou velhinho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, em nome de Jesus, põe o diabo da mentira, o diabo é o pai da mentira, o espírito da mentira para correr. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu digo a você, que diz que você vai passar vergonha, que não vai conseguir, que não vai dar certo, ele está derrotado em nome de Jesus. Deus já está nos honrando poderosamente, e você vai ver o que ele vai trazer para você, as surpresas que ele vai trazer para você, os exageros da sua vida, coisas que vão acontecer, que você está esperando há tanto tempo. Quarta, Deus falou tanto conosco, de plantios antigos, que estão chegando colheitas agora. E eu creio de todo o meu coração, eu creio nessas viradas incríveis, nessas reviravoltas. Eu vejo todo dia gente dando a volta por cima, gente se surpreendendo com o amor sobrenatural do Senhor, Ele recompensando. Quantas vezes eu vejo Deus chegando e dizendo para a pessoa, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo o que você está plantando, eu estou vendo você, eu me agrado de você, eu amo você, e eu vou te abençoar com mais e mais. E olha que nós já somos abençoados. O fato de nós termos Jesus como nosso Senhor, nós já fomos abençoados. A Bíblia diz que já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, mas Deus está sempre trazendo mais, e nos movendo, e nos honrando, e confiando aquilo que a gente nem imaginou, e dando mais do que a gente pediu, e nos honrando em cada passo, e nos surpreendendo a cada dia, e trazendo com abundância, porque ninguém pode dar mais que Deus, Ele é mais. Então, em nome de Jesus, levante-se na fé, levante-se no Senhor com força, e olhe para Ele somente e diga, eu creio, Senhor, eu creio de todo o meu coração, eu estou aqui na Tua presença, e eu creio na Sua palavra, eu creio na mensagem da cruz, eu creio que está cuidando de mim, eu creio que está na minha vida, eu creio que a vitória é minha, eu creio que nada vai poder resistir,
e prevalecer. Eu creio na abundância, eu creio na honra, eu creio que o Senhor me vinga, me justifica, eu creio que o Senhor é quem levanta. Acredite, Deus está levantando um povo que vai surpreender. Ele está levantando. Apenas cada um agora, onde estiver, nas igrejas, aqui, pela transmissão, apenas tome posse daquilo que você veio buscar, porque a palavra do Senhor é como fogo, é como martelo, que esmiuça a mais dura rocha. Olha, meus queridos, prestem atenção. Eu não sei o que você vive hoje, mas a palavra é um choro, pode durar uma noite. A alegria, ela vem ao amanhecer. Deus vai trazer à tona tantas coisas. Deus vai colocar um fim em situações de anos. Deus vai curar corações que ainda estão feridos. Deus vai trazer honra a quem está humilhado. Deus vai levantar e Ele está abrindo portas para honrar pessoas que têm sido envergonhadas com dívidas. Você vai ver o que Ele vai fazer. Oh, ribas, recande baixa, ribanchuirema, seca da maná. Tem gente aqui com dívidas impagáveis. E você vai ver o que o Senhor vai trazer para você. As surpresas que Ele tem preparado para você. Ele vai te honrar, vai tirar você dessa humilhação. Essas dívidas vão cair. Deus vai te dar meios para você pagar e suprir aquilo que é necessário. Deus vai operar. Dívidas que vão cair, outras que descem ao valor que a gente pode pagar. Não importa como Ele vai fazer, mas Ele vai tirar gente aqui que está na humilhação de dívidas. Eu posso ver o Senhor dizer: eu vou tirar você desta humilhação. Eu coloco um ponto final nesta humilhação. Oh, ribaixá, ribanche de casa, de onde você não imagina, vai vir uma fonte de socorro para você, vai jorrar. Deus vai arrebentar fontes que vão jorrar na sua vida. E seu nome vai ser limpo. Você vai sair da humilhação de não ter um nome limpo e condições de ter nada, nem sequer no seu nome. Isso vai cair. Deus vai agir isso, vai agir na sua vida nessa área. Olha aqui, olha o que Deus faz. Eu estou indo para a reta final, estou encerrando com o trabalho quase. Mas certamente tem gente que estava lá, Senhor, e o Senhor está dizendo: eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu vou tirar você dessa vergonha. Eu vou tirar você dessa vergonha. Da vergonha das dívidas. Tem gente aqui que tem passado muita vergonha, mas vem na raça. Essa palavra é para quem vem, ó, dizimando, ofertando, dando muitas vezes do que não tem, luta ali, fala: não, eu vou, e tem lutado, e está buscando o Senhor. E Ele está vendo. E você tem passado dos testes, às vezes os testes dolorosos, situações que são vergonhosas, mas Deus está tirando você disso. De onde você nem espera. Deus usa pessoas para favorecer, Deus usa situações, Deus cria meios, abre portas, Ele faz. Escuta, não fica preocupado de onde virá, apenas saiba que virá, porque o Senhor Todo-Poderoso diz: eu tiro você da vergonha em que você está, essa vergonha de dívidas, essa situação que te envergonha, que te humilha. Deus põe um ponto final nisso. Vamos tomar posse. Toma posse na sua vida. Apenas creia. O Deus que surpreende
Ele surpreende. E me ensina sempre. Ponto final nessa vergonha. Deixa Deus enxugar suas lágrimas. Deixa Ele fazer. Não faz como os danitas, não. Vai tomar posse do que é seu. Pega a bênção de Deus e pega o que é seu. Em nome de Jesus. Deus nos surpreenderá. Ele é o que cura corações. Ele levanta. Ele envergonha o inimigo. Ele cura feridas. Ele define situações que estão há muito tempo e que parecem que nunca vão se resolver. Mas elas se resolvem. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer. Está chegando muita alegria ao amanhecer. Prepare-se para muita alegria ao amanhecer. O dia está clareando. O dia está clareando. O dia está clareando. E vem trazendo muita alegria para você. Deus tem alegria. Tem um dia novo para você. Um dia que está amanhecendo. As trevas estão indo embora. O céu azul, sol brilhante, uma alvorada. Alegria vem ao amanhecer. Eu estou confiante em dizer a você que vem um dia novo de muita alegria para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem um novo dia amanhecendo aí, chegando na tua vida. Um dia que traz a você muita alegria. Um dia que vem trazendo muita alegria para a sua vida. Deus tem um dia novo que traz alegrias para o seu coração, boas novas para a sua vida, definições poderosas para a sua vida. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, por essa manhã, por essa tarde, por esse jejum. Obrigada por esse povo forte. Obrigada pelo povo que o Senhor nos deu, abençoado, vitorioso, o cabeça. Obrigada, Senhor. Eu consagro cada propósito agora e tomo posse da materialização de todos os projetos de conquistas. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias e mudanças para que sejam ligadas no céu. Eu, meu Deus, creio junto com o teu povo na realização infinitamente mais, na materialização de todos esses projetos, Senhor. E eu creio que sai daqui um povo forte, um povo voltado para Ti, um povo que Te ama, um povo submisso ao Senhor, um povo que crê na Sua palavra, um povo que não se rende a nada, mas permanece focado, olhando para o Senhor, confiando em Ti. Muito obrigada. Obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, obrigada por essa oportunidade. Obrigada por todo o bem que tem nos feito, obrigada pelo sexto jejum. Obrigada por todas as vitórias que o Senhor tem entregado e vai continuar entregando para a glória do Teu nome. Te amamos e Te glorificamos, amém. Amém, amém.